Bem, pessoal, vamos aí para mais uma aula do curso de Lógica de Programação, né? E nessa aula nós iremos estudar strings, ok? Então, olha, como já sabemos, a string ela tem uma declaração do seguinte tipo, ó, char, aí o nome da variável, abre colchete, o número de elementos do meu vetor. Então, char é o tipo de variável, né, que é caractere, e cad é o nome do vetor aí de caracteres, que nesse caso tem um armazenamento de 10 vetores, certo? De 10 elementos, 10 caracteres. Então, olha, define um conjunto de 10 posições de memória para armazenar 10 valores do tipo char, né? Que é do tipo caractere. E até então a gente declarava variáveis do tipo caractere dessa maneira. Um vetor cujas componentes são do tipo char constitui uma cadeia de caracteres. Então, basicamente, né, uma string ela é um vetor que é uma cadeia de caracteres. A gente vai ter uma série de caracteres aí, um ao lado do outro, certo? Compondo um vetor unitário. Então, olha, uma string é uma cadeia de caracteres terminando por um caractere nulo, que geralmente é especificado como ~0. Então, olha, sempre que a gente tiver uma string, você vai ter em mente que é um vetor de caracteres, só que o último é esse caractere ~0, que é um caractere de terminação, certo? Então, vamos entender como é que funciona esse caractere de terminação. Ou seja, strings são vetores de chars terminados por ~0, né, barra invertido 0. Nada mais e nada menos. Então, se eu tiver um string, com uma palavra Diogo, nesse string ele vai ter que finalizar com esse caractere ~0. Ou esse string ou qualquer outro que você venha a designar, certo? Então, nós vamos exemplificar alguns tipos de string para que isso fique mais claro. Olha, por exemplo, Afogados da Engazeira, ok? Esse string Afogados da Engazeira, ele ficaria da seguinte forma, ó. Afogados, espaço da, espaço engazeira, ~0. Esse seria o string, porque como foi dito, todo string ele termina no caractere ~0, que é um caractere de finalização. E aí, ó, um string chamado próxima linha. O que é que eu quero nesse string? Eu quero escrever o nome próxima linha e quero que ele pule uma linha ao final. Então, ele vai escrever o nome próxima linha e vai pular uma linha. Olha como é que ficaria a contagem, ó. Próxima, espaço, linha, barra N, que é uma posição designada a pular a linha, e aí mais um espaçamento, que é o barra invertida 0, que é o que todo caractere deve ter, certo? Que é o caractere de finalização. Então, vamos ver aí de maneira clara como é que eu declararia essa variável chamada uma string Afogados da Engazeira e como é que eu declararia uma string chamada próxima linha, que tem por intenção pular uma linha no meu programa. Vamos ver. Ó. Devemos ficar atentos para o fato de que as strings têm seu último elemento com um ~0, barra invertida 0. Devemos lembrar que o tamanho da string deve incluir esse barra invertida 0 no final. Então, se um caractere ele tem se uma string tem 5 caracteres, como ele tem que conter o barra invertida 0, ele vai ter um caractere a mais que vai ser... Então, você vai ter que declarar ele como sendo 6 caracteres e não 5, certo? Por exemplo, para armazenar uma cadeia de 40 caracteres, deve-se reservar um vetor de 41 caracteres. Por quê? Porque esse vetor ele vai conter esse caractere de finalização. Então, novamente, como eu havia mencionado, vamos aí rever a contagem para
os strings Afogados da Engazeira e para o string próxima linha. Vamos ver aí. Olha aí, Afogados da Engazeira. Como é que a gente conta? Primeiro o número de letras, certo? Então a gente tem 19 letras. A gente também tem que incluir os espaços no meu string. Então a gente tem quantos? Espaço em branco, 2 espaços. Agora a gente tem que incorporar o barra invertida 0 no final, né? Que todo string vai ter que ter esse caractere de finalização. Então, ó, mais um caractere que é barra invertida 0. E daí a gente vai ficar com um total de 22 elementos nessa minha string. Então, vão ter que ter 22 caracteres para essa string, certo? Então, quando a gente for declarar a string Afogados da Engazeira, nós iremos declarar com um total de 22 caracteres. Vamos aí para o... Olha aí, ó, como foi posto anteriormente, né? Vai da posição 0 até a posição 21. Então, é um total de 22 caracteres. E daí, vamos fazer a mesma coisa para a string próxima linha, certo? Vamos ver aí como é que fica. Próxima linha, e daí eu quero que pule uma linha. Primeiro, a gente vai contar o que? O número de letras. Então, a gente tem 13 letras, que são as letras mais o barra N, que é para pular uma linha. Então, conta-se como uma letra aqui, né? Depois, a gente conta a quantidade de espaço. Espaço em branco, 1. Depois a gente conta o caractere de finalização barra invertida 0, que é 1. Então, a gente vai ter um total de 15 elementos. Olha aí como é que fica, né? Próxima linha. Vai da posição 0 até a posição 14, certo? Delimitação. Olha, enquanto um caractere é delimitado por aspas simples, em C, as strings são delimitadas por aspas duplas. Então, caractere você delimita cada elemento do vetor com aspas simples. Como, professor? Dessa maneira, ó. Eu estou declarando aqui um vetor chamado, no tipo caractere, chamado de teste, e que ele vai compor a palavra Brasil. Então, é B, entre aspas simples, R, entre aspas simples, A, entre aspas simples, e assim sucessivamente. Se a gente for compor uma string, a gente coloca tudo de maneira sequencial com aspas duplas. Como assim, ó? Por exemplo, se eu quiser botar a string programando em C, então eu coloco entre aspas dupla programando em C, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo de uma declaração de uma string, olha aí, ó. Essa string também é do tipo caractere char. O nome da string, nome do cliente. E daí a gente já coloca direto, ó, o tamanho da string, 7, igual, abre aspas, o nome, fulano, fecha aspas, ponto e vírgula. Ô professor, mas o nome fulano só tem 6 letras. A sétima é qual? O barra 0, que é o caractere de finalização que fica na memória. Então, a gente tem que ver o tamanho da palavra, mais 1, certo? E contar também os espaços, como foi mencionado anteriormente. Não é necessária a colocação do caractere nulo ao final da cadeia, quando a gente coloca aqui, quando a gente declara, né, com aspas simples. Mas, quando a gente declara o string com aspas duplas, a gente tem que colocar. Gets. Tá aí mais um comando, pessoal, para a gente aprender, que é o comando gets, certo? Ele serve para quê? Ele serve para ler strings. Aí você diz, ô professor, mas não já existe o scanf? Olha, existe um probleminha com o scanf que eu vou exemplificar ele agora. Vamos tentar entender aí, ó. A função scanf, ela possui uma limitação. Qual é essa limitação? Ao ler uma string, a função scanf só lê até o espaço em branco. Então, por exemplo, se eu colocar a string Afogados da Engazeira, ela vai ler até o primeiro espaço em branco, que é Afogados.
Daí para frente, a função scanf não lê o restante da palavra. O código no próximo slide ilustra um exemplo. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem o porquê a gente tem que utilizar a função gets e não scanf. Olha lá, o nome digitado foi Diogo Rodrigues. No entanto, só aparece Diogo como resultado. Vamos ver como é que aconteceu. Eu criei esse programa, olha só o programa, ó. Eu defino aqui um caractere com 40 espaços, certo? E digito um inteiro i, aqui defino um inteiro i. E defino printf, digite seu nome completo. E coloco o scanf para ler o meu caractere que eu vou escrever. E daí o nome que eu escrevi foi Diogo Rodrigues, então ele recebe esse nome e ele dá como resposta, ó, seu nome completo é ... porcentagem S, que seria para escrever a string que está armazenada na variável nome, que é esse caractere aqui com 40 espaços. Só que, como eu falei, ó, como é que aparece no meu compilador. Tá aqui. Digite seu nome completo. Aí eu botei Diogo Rodrigues. Aí daí ele digita seu nome completo é Diogo. Isso aqui foi o que eu digitei. Isso aqui é o que foi armazenado na memória do computador, nessa variável que eu declarei com o nome. Por que é que isso aconteceu? Como eu falei, é devido a essa limitação da minha função scanf. Ô professor, e como é que eu deveria redigir esse código então? Então vamos ver como é que a gente deveria fazer esse código. Olha. Quando na string houver espaços em branco, deve-se utilizar a função gets. O código anterior deve ser modificado da seguinte forma. Ó. Tá aí de novo, eu declarei minha caractere, esse inteiro aqui realmente não precisava, int i, mas aí eu declarei o meu vetor caractere, botei digite seu nome completo, e aí na hora de ler eu não vou mais utilizar o scanf, vou utilizar o gets e o nome da variável apenas entre parênteses. No caso, o nome da variável é nome, gets nome. E daí, novamente, printf, seu nome completo é porcentagem S, vírgula, o nome da variável nome, e daí aparece o meu nome completo, Diogo Rodrigues.